outras coisas que a gente sabe que não é o amor bíblico, né? Então, e hoje essa palavra amor, ela já é algo dissoluto, né? Ela não traz o mesmo significado que ele deveria trazer, que a palavra fala que ele tem, né? Então hoje a gente pode falar que ama o irmão e também falar que ama sorvete de chocolate, né? Então, amor para nós pode ser usado para essas duas coisas. Ah, eu amo o irmão, mas também amo sair daqui e comer um dogão. Você entende? Como é algo muito superficial hoje na nossa cultura falar que ama alguma coisa, né? Então, o primeiro empecilho que a gente vê na nossa sociedade ao falar de amor é a banalização, ok? E o segundo é que o amor, na verdade, deveria ser uma decisão e não uma emoção. Hoje o amor para nós se tornou mais semelhante a uma emoção, que eu preciso sentir alguma coisa para falar que amo alguém, do que uma decisão consciente de se amar de fato, né? É muito difícil falar de amor, é que muitos hoje não veem o amor como uma decisão, né? Mas sim como mais parecido com uma reação química, né? Então, se eu não estou sentindo nada, se eu não tenho, sei lá, sabe quando você bate o olho e já sente alguma coisa, uma paixão? Pronto, eu não posso chamar isso de amor. Então a gente espera sentir alguma coisa para poder falar de fato que agora você ama, né? Mas o amor, na verdade, sempre foi uma decisão, nunca foi um sentimento, né? Deus, quando nós éramos inimigos dele, ele não sentiu amor por nós, digamos assim, esse amor tipo sentimental, mas ele decidiu nos amar mesmo ao ponto de entregar o filho dele. Vocês me entendem? Então não foi um sentimento, Deus, ele tem uma alma que sente, eu não posso mandar eles, não posso condenar eles para o inferno, por quê? Porque o meu coração ama eles. Não, eu decido. Deus poderia ter decidido qualquer coisa. Ele poderia ter decidido acabar com a humanidade, acabar com eu e você e construir tudo do zero. Mas ele decidiu no coração dele que ele iria enviar o filho dele para que nós pudéssemos experimentar a verdadeira vida, para nós de fato pudermos experienciar esse amor, que é uma decisão consciente, uma decisão que não tem como a gente voltar atrás, assim como ele um dia experimentou, assim como ele um dia decidiu. Vocês estão me entendendo? Então não é um sentimento, irmãos. Amor é uma decisão totalmente consciente que você tem que tomar. E você saiba, quando você decide amar alguém, que você não pode mais voltar atrás. Ok? Então, Deus, para você ter uma ideia, ele ama até mesmo aqueles que estão indo para o inferno. Vocês conseguem entender o amor de Deus? Por quê? Porque ele não queria que isso acontecesse, mas porque ele tomou uma decisão, e a partir do filho dele que nos remiu, ele não pode fazer nada, mesmo amando as pessoas, se elas decidirem ir para o inferno por conta própria. Ok? Então o amor para nós também tem que ser uma decisão, né? Um exemplo simples: a minha esposa, ela não pode fundamentar o amor dela que ela tem por mim, né? Por aquilo que ela está sentindo naquele momento, né? Eu também não posso amar a minha esposa por aquilo que eu sinto, né? Porque tem dias que, sei lá, ela quer me jogar pela janela, né? Eu também quero jogar a Maíra pela janela, vai sair daqui, né? Mas ela tem que decidir no dia mal me amar daquele jeito lá, entendeu? Luan, Lívia passam por isso também, ou vocês sentem o amor, aquela paixão, né, da noite de núpcias, né, todos os dias, todas as horas. Então, para aqueles que não casaram ainda, é isso, o amor tem que ser uma decisão. Tipo assim, nos piores dias da pessoa, eu decido amá-la, né? Nas piores situações, eu decido estar do lado dela. Isso é o amor verdadeiro, ok?
E também um outro aspecto do amor é o amor que tem a ver com a missiologia, ou seja, o amor que tem uma missão, né? Então, essa frase ela me marcou muito. Eu não sei de quem eu ouvi agora, não me recordo, mas fala que você é o amor de Deus, o qual o mundo tem acesso, né? Nós somos o amor de Deus que o mundo tem acesso. Como assim, Kawai? Lembra que eu falei que é uma decisão? Quando a gente decide amar, né, o nosso sacerdócio ao mundo, os perdidos, como o Senhor um dia nos amou, então todo o acesso que eles vão ter ao amor do Pai vem sobre a medida que nós escolhemos amá-los, né? Nós só hoje podemos conhecer o nosso Pai, só tivemos esse acesso ao nosso Pai, por quê? Porque um dia alguém decidiu falar do amor do Pai a nós. Certo ou errado? Ou alguém se converteu de uma outra maneira? Na verdade, é isso, né? Por isso que existe o maior mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, e o outro que é indivisível a Ele, que é amar o seu próximo como o Senhor nos amou, né? Então, esse é o amor que tem a ver totalmente com a missão, é intrínseco à missão, né? Então, o amor de Deus, ele é manifesto ao mundo através de Cristo, né? E quem é o corpo de Cristo hoje? Somos nós, a sua igreja, né? Então, todo amor que pode ser manifesto ao mundo passa por nós, né? E cabe a nós manifestarmos esse amor na medida que nós recebemos, ok? E é isso que de fato esse texto que acabamos de ler está dizendo, né? Ele fala, nisto se manifestou o amor, não porque ele mandou, né, uma carta bonita, não porque Deus ele deu um buquê de flores, não porque ele fez qualquer outra coisa, mas ele amou ao ponto de dar o seu próprio filho. É nisso que se manifestou o amor, irmãos. Vamos começar a usar uma outra medida de amor aqui? Qual que é a medida? Eu amo alguém. Um exemplo é o Patrick, eu te amo, cara. Vamos começar a usar a medida que eu só posso falar que amo alguém se eu estiver disposto a dar a minha própria vida. Mas Deus ainda usou uma medida muito mais extrema, que é o quê? Eu estou disposto a dar a vida pelo Patrick. Agora, eu não sei se eu estou disposto a dar a vida do Koa ou do Naoki pelo Patrick. Tá entendendo? É muito mais fácil eu tomar uma decisão de dar a minha vida pelo irmão do que dar o meu filho a sacrifício por alguém. Agora, qual que é a medida do amor de Deus? É mais do que isso ainda. Por quê? Porque ele deu o filho dele por um inimigo. A palavra fala que ele nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Se eu não estou disposto a dar o meu filho por um amigo, por alguém que está sempre comigo, que é um irmão, pelo sangue de Cristo, imagine por alguém que talvez eu nunca vi, um estuprador, um bandido. Aí você fica pensando, pelo menos eu, será que eu amo alguém de verdade? Porque João 17, o Senhor fala isso. Uma das orações mais poderosas de Jesus. Vamos colocar ali João 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ao único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Pode continuar. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que entregastes para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o Teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram Teus, Tu confiastes a mim, e eles têm obedecido a Tua palavra. Agora, eles entendem que tudo o que me destes vem de Ti. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato
fato que eu vim de ti e creram que me enviastes. Pode continuar. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificado. 11. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-me em teu nome, e o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Mas agora eu vou para ti e digo dessa forma, enquanto estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que o proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Vamos continuar, porque eu vou chegar na parte que eu quero. Santifica-os pela verdade, e a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente sejam consagrados pela verdade. Não oro somente para os discípulos, mas igualmente para aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da mensagem. Vamos passando. Seja nós. Isso. Tenta ferir agora. E neles em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Volta. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Mais um. Pai, eu desejo que os que me destes estejam comigo para onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pode voltar no 23. Pode passar no 25. Eu vou chegar lá. Isso, perfeito. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vocês conseguem compreender? Para mim é uma das orações mais poderosas de Jesus, irmãos. Eu sei que a gente leu bastante, mas eu gostaria que você ficasse com isso, né? Olha o que ele fala: a fim de que o amor com que me amastes esteja nele e eu neles esteja. O amor que Deus amou o seu próprio Filho esteja em nós, né? Então é isso que nós temos que ter, né? O amor, o mesmo amor que Deus teve pelo seu Filho ao ponto de entregá-lo, é o amor que a gente tem que ter por Ele, que é provado através das nossas atitudes e através da nossa convicção do que Deus é para nós. Você entende que não é sentimental? Porque se eu vou esperar sentir alguma coisa para entregar a minha vida, entregar a vida do meu filho para alguém, isso nunca vai acontecer. Mas se eu decido, e decisão é algo que a gente não pode voltar atrás, porque a palavra mesmo fala que se a gente fala algo e se a gente retrocede, a alma do Senhor não tem prazer em nós, né? Então é a palavra, né? Então é uma decisão consciente. Mas se eu decido, eu sou indesculpável diante dele. Então isso se torna assim, por mais que doa, por mais que seja complicado, eu vou fazer aquilo. Eu já decidi no meu coração antes disso mesmo acontecer, né? E isso também tem a ver com algo que eu costumo falar muito, que é o pai da fé. Quem é o pai da fé, irmãos? Abraão, né? Qual foi a atitude de Abraão? Ele decidiu oferecer o seu filho em sacrifício ao
verdade, não é o que eu tenho de mais precioso. Eu ganhei, né, o que eu tenho como objeto de valor daquilo que de fato é mais precioso para mim, que é o meu Senhor. Né? Porque filhos Ele pode tirar de qualquer lugar. Né? Ele pode gerar, independente da sua idade, independente da sua condição de saúde. Né? Só que, assim como Jó, né, podem me tirar tudo que eu tenho. E assim, Jó aconteceu isso. Né? Só que, quando ele só tinha o Senhor, tiraram inclusive os filhos de Jó, né? Satanás tocou inclusive nos filhos de Jó, mas ainda, mesmo se coçando com carros na rua, ele sabia que aquilo que realmente importava, ele ainda tinha, né? Que era a presença de Deus. Né? Então é isso, decidir amar o Senhor e decidir amar o nosso próximo não tem nada a ver com sentimento. É uma escolha que você tem que tomar, que nós precisamos tomar. E se você não tomou ainda essa decisão, talvez hoje seja o dia. Né? Talvez hoje seja a oportunidade de você tomar essa decisão. Né? E diante disso eu quero levantar mais 3 pontos aqui. Né? Eu disse que ia ser rápido, mas essa é a promessa que quase nunca eu consigo cumprir, então vocês me perdoem, tá? Mas vai ser rápido. Dedo cruzado aqui. Então, vamos lá. 1 João 4:8, né? A gente acabou de ler. Ele fala assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando eu lia essa passagem, eu ficava muito na questão do quem não ama, né? Mas eu quero apresentar um outro prisma nessa passagem, que é não conhece a Deus. Né? Então, esse primeiro ponto é coerência. O que é ser coerente? É você praticar aquilo que você fala. Né? Eu sou coerente com a mensagem que eu prego, por quê? Porque aquilo que eu prego eu também faço. Né? Coerência, né? É unir aquilo que você fala com aquilo que você pratica. Né? Então a gente fala de amor o tempo todo. Nas nossas canções, a gente já, digamos, cansou de falar de amor. Né? Como igreja, a gente canta amor o tempo todo. Né? Mas é interessante que esse versículo, né, talvez seja o principal versículo de tudo aquilo que a gente acabou de ler. Ele enfatiza a questão da coerência. Por quê? Porque não adianta dizer que eu amo o Senhor se eu não amar como Ele ama. Que estávamos acabando de falar. Né? E aqui tem uma coisa muito interessante, né, que vai ser analisada, que é como essa coerência ela funciona. Né? Eu até estava conversando com o Abner ontem, quando a gente estava no carro, e eu parei para ler um artigo antigo, assim, que foi extraído de um livro que nem cristão é, né? Mas me fez pensar bastante sobre cosmovisão. Né? Quantos aqui já ouviram falar desse termo, cosmovisão? Levanta a mão. Acho que a grande maioria, se não todos, né? Quase todos aqui já ouviram. Né? E hoje nós podemos falar que como nome nós temos uma cosmovisão muito já fechada, assim, né? A gente já falou muito sobre esse tema. Eu acho que a palavra não é nem fechada, é unânime. Né? Todos nós pensamos cristianismo de uma maneira muito já fechada, muito bem fundamentada. Né? Talvez seria essa palavra. Só que eu li um artigo muito interessante que me fez pensar muita coisa sobre cosmovisão. E é isso que eu queria compartilhar rapidamente com vocês. Né? Existe um rabino, né, chamado Harold Kushner. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele é um rabino conservador, né? Ele é um judeu conservador. E ele diz algo muito interessante que me chamou muita atenção. Né? Ele diz que a sociedade que a gente vive hoje só tem 2 cosmovisões possíveis. Aí eu li isso e comecei, né, a discorrer. Falei, faz muito sentido. Que seria o quê? Existe uma cosmovisão oriental e uma cosmovisão ocidental. Né? E o que seria uma cosmovisão? Para você que não sabe, cosmovisão, em palavras mais
partir desse óculos você enxerga todas as coisas ao seu redor. Isso é uma cosmovisão, é uma visão do todo, né? Então, segundo esse rabino, só existem duas cosmovisões possíveis, que é a oriental e a ocidental. E essas duas cosmovisões, elas são fundamentadas naquilo que ele chama de pensamento hebreu. Isso que eu achei interessante, gente. Ele fundamenta essas cosmovisões naquilo que ele chama de pensamento hebreu e pensamento grego. E daí faz todo sentido para mim, né? E ele mesmo não sendo cristão, ele usa uma passagem, a saber, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22, que fala que os judeus pedem sinais e os gregos procuram entendimento ou sabedoria, né? Inclusive a gente tem uma canção, né, sobre isso, né? Uns pedem sinais. Eu não vou cantar, senão vou estragar isso. A canção é muito bonita, tá? Você que não conhece, coloca no YouTube lá. Como que é o nome? Não tem? Então a gente vai gravar em breve, a gente vai disponibilizar para vocês, ok? Então, né, 1 Coríntios 1, 22, ele fala que os judeus, ou seja, os hebreus, eles pedem sinais miraculosos. E os gregos procuram por sabedoria, né? E o desdobramento disso é o quê? Os hebreus, que representam o mundo oriental, eles são práticos, ou seja, tudo para eles tem que ser tangível, tudo para eles precisa ser tocável, precisa ser visto, né? Comprovado, né? E os gregos, por sua vez, eles representam o nosso mundo ocidental, que seria o quê? Racionalismo, né? Então tudo para nós precisa ser explicável, precisa ser entendido, né? Tudo precisa ter uma teoria, né? Então esse rabino, ele fala que existem essas duas maneiras de ver o mundo, que é uma visão hebreia e uma visão grega, né? Um pensamento hebreu, um pensamento grego. Então, o primeiro exemplo, né? A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, né? No Velho Testamento, ou seja, para hebreus. E é por isso, então, que no Velho Testamento a gente consegue ver muitas passagens onde Deus realmente ele é tangível, né? Você vê Deus numa sarça ardente, você vê Deus, né, como uma coluna de fogo, como uma nuvem, né? Você vê sinais, né? O monte fumegando, terremotos, a presença de Deus se manifestando nesses lugares, né? Você vê a Arca da Aliança trazendo a presença de Deus, né? Então, para o povo hebreu, Deus, ele era muito mais do que palavras, ele era algo a ser experimentado, algo a ser visto, algo a ser tocado, né? Então essa era a visão hebreia, né, sobre o conceito de quem é o Senhor, né? O meu baluarte, a minha rocha, né? O meu escudo, né? Então a gente vê salmos que falam muito sobre quem Deus era, né? Os hebreus sempre tentaram trazer uma característica, né, das coisas da natureza para representar quem Deus era, né? Então, para o hebreu, Deus ele não é um conceito, né? Não dá para entender ou explicar o Senhor, mas só dá para eu experimentar quem é Deus, né? E contrapartida, né, ao grego, já dá para entender Deus conceitualmente, né? Quem é Deus? No Novo Testamento você vê muito isso, né? Deus sendo colocado em um contexto. Quem é Deus? Deus é amor, né? Mas explica amor? Não dá. A gente tem que explicar o sacrifício da cruz, tal. Mas existe um conceito por trás de Deus, né, para o grego, né? Então, Deus ele já pode ser algo abstrato, já pode ser algo mais racional, né? Deus já pode, em alguns aspectos, ser compreendido, né? Então, para o grego, Deus já é algo mais filosófico, né? Pode ser uma ideia, pode ser um conceito, ok? Estão me entendendo até aqui? Então, como eu disse, a chave desse versículo 8
fala que aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque para o hebreu, como eu acabei de explicar, que é aquele povo que vê, que experimenta, o conhecer no sentido bíblico, como muitos já sabem, tem a ver com intimidade, tem a ver com, às vezes até mesmo você, o ato sexual, Um exemplo disso é que a palavra fala sobre José e Maria, Disse que José não conheceu Maria até que Jesus fosse concebido, para explicar a concepção virginal de Maria, Então, conhecer tem esse sentido de intimidade profunda, de se desnudar, de se abrir totalmente, no sentido de toque, É esse o sentido de conhecimento que Mateus 6,6 fala que nós devemos ter com o Senhor, Quando a gente vai para o nosso quarto, fecha a porta e tem ali com Ele, uma intimidade profunda. Então, para o hebreu, conhecer é isso, Agora, para o grego, já não é, Para você ver como nós temos esse pensamento grego, quantos aqui conhecem o Ronaldinho Gaúcho? Todo mundo? Quantos conhecem o Neymar aqui? Quantos conhecem a Anitta, Bolsonaro? Tá entendendo? Então, conhecer pra gente é isso, É algo superficial, que eu posso falar que conheço alguém, mas nunca tive com a pessoa. Eu nunca toquei a pessoa. De fato, eu não tenho nenhum tipo de intimidade com essa pessoa, mas eu falo que eu conheço. Então é um termo que nós, como Ocidente, banalizamos um pouco. O conhecer também, Então é engraçado que para o hebreu, o conhecer, essa palavra, ela compromete, Se eu falo que eu conheço alguém, então é assim, estou com a pessoa, Como perguntaram para Pedro quando Jesus estava sendo crucificado: você conhece aquele que está sendo crucificado? Não conheço. Por quê? Porque o conhecer, para o hebreu, ele compromete de um jeito tipo, não, se ele falasse que conhecesse, não era só de vista, mas não, aquilo que ele faz eu faço também. Aonde ele anda, eu estou junto. Então, de fato, quem conheceu Jesus naquela época? Quem andou com ele? Os discípulos, Mas ninguém, o resto da multidão, o hebreu não pode falar que conheceu Jesus coisa nenhuma, Porque de fato não experimentou quem ele é, Então, mas para nós, o conhecer já é algo muito menos fundamental, E aí o que eu vejo João querendo comunicar aos gregos aqui é o seguinte, Vocês acham que conhecem a Deus por ter frequentado, sei lá, se fosse nos dias de hoje? Vocês acham que conhecem a Deus por ter frequentado, sei lá, 3 escolas bíblicas? Porque você vem aqui faz um ano, nas quartas-feiras, você acha que conhece a Deus por causa disso? Vocês acham que conhecem a Deus porque vocês já leram vários livros? Ou porque você já conhece o conceito de Deus? Na verdade, João estava falando, não, isso não tem nada a ver. Aquele que não ama não conhece. E o que é amar? É você estar disposto a entregar a sua própria vida. E você só está disposto a entregar a sua própria vida por, de fato, alguém que você tem confiança absoluta, por alguém que você tem uma intimidade absoluta, por alguém que você não tem sombra de dúvidas, por alguém que você conhece, que você busca contato todos os dias. Por alguém assim, você pode falar que ama, ao ponto de se entregar por ele. E eu quero fazer uma pergunta comprometedora agora. Quantos aqui conhecem a Deus? Quantos aqui amam a Deus de verdade? Não precisa levantar a mão, não precisa responder, mas responda para você mesmo. Eu amo ao Senhor nesse ponto. Você que é pai, você que é mãe,
Eu amo ao Senhor ao ponto de estar disposto a preparar os meus filhos, assim como Abraão preparou Isaac para ser morto, a fim de que se cumpra a palavra de Deus, a fim de que se cumpra a grande comissão nos últimos dias. Pare e pense, será que o nosso amor já é de tal maneira? Se não é, irmãos, o nosso amor não é semelhante ao que lemos em João 17, agora há pouco. Não é o amor necessário para passar nos últimos dias, para sermos aprovados pelo fogo refinador do Senhor. A palavra fala que o amor de muitos esfriaria, mas muitos, irmãos, não é todos. Quem são aqueles que o amor não vai se esfriar? É aqueles que de antemão já decidiram em seu coração, custe o que custar, eu não vou abandoná-lo. Por quê? Porque eu conheço, e porque eu conheço intimamente, eu amo. É isso que precisamos ter, essa convicção. É isso que devemos buscar, irmãos, todos os dias. Eu não consigo pensar cristianismo como uma vida medíocre, irmão. Eu não consigo pensar aquilo que nós temos propostos a viver hoje em dia como algo que não nos custe tudo. Se você quer ter uma vida confortável, irmãos, desculpa, aqui não é o teu lugar. Se você quer fugir do sofrimento, irmãos, desculpa, aqui não é o seu lugar. Se você não quer viver uma vida radical, de amor radical diante do Senhor, aqui não é o seu lugar. Porque cada um aqui sabe o que custou para você estar aqui hoje. E se hoje você quer viver uma vida mais tranquila, é porque de fato você não entendeu nada daquilo que estamos tentando fazer. Se você de fato está vivendo uma vida medíocre, irmãos, de fato você não entendeu o que o sacrifício de Cristo fez conosco, o que nós devemos fazer como resposta a esse amor. Eu não estou falando disso com um tom de cobrança. Por quê? Porque o primeiro a me cobrar sou eu mesmo. Esse é o teor da mensagem que a gente quer viver. É esse tipo de amor que a gente quer pregar. Não é um amor dissoluto, é um amor integral. Um amor que vem com dores, que vem com tudo que o pacote do amor tem que vir. Não é um amor que você escolhe as melhores partes. O amor não é uma maçã na feira, irmãos. Deixa eu continuar aqui. E por outro lado, muitos que a gente vê por aí se acostumaram, até mesmo nós, irmãos, nos acostumamos com a realidade de uma igreja ocidental, de uma igreja grega, né? Que para muitos é possível dizer que ama sem, de fato, praticar o amor. Eu amo o Senhor, mas na primeira oportunidade eu fujo dele. Na primeira responsabilidade que ele quer de mim, eu saio fora. Quando ele pede para me posicionar, eu não sei se eu amo tanto, né? E para nós, infelizmente, no nosso pensamento, é possível eu agir como um ímpio que não ama o Senhor, praticar exatamente os mesmos atos e dizer que ainda ama a Deus. Infelizmente, a gente tornou esse discurso viável. A gente pode, no nosso trabalho, roubar, a gente pode dar o nosso jeitinho, né? A gente pode descumprir algumas leis, a gente pode ser como qualquer funcionário mundano nas empresas que a gente trabalha, e a gente ainda declarar que ama o Senhor e que é crente. É ou não é? A gente não tornou, infelizmente, isso possível.
basta eu dizer que conheço a Deus baseado em dados, né, que eu tenho sobre Ele, para falar que o que eu sinto é amor, né? Infelizmente, hoje é possível eu saber toda a teologia sem conhecer o telos da logia. Entendem? O que é teologia? É estudo de Deus. Eu posso conhecer o estudo, mas não conheço o Deus do estudo. É o que muitos fazem por aí, né? Sabe todo o conceito de quem é Deus. Um dia eu fui ministrar na Cracolândia, lá de São Paulo, né? Fui acompanhar uma missão de um amigo meu lá. E chegando lá, um cara assim que estava nitidamente drogado, ele começou a acompanhar, né, a nossa fila indiana, né, que lá você não pode parar. E ele começou a recitar de cor várias passagens da Bíblia, várias. E ele falava assim, ó, fala qualquer salmo que eu recito. Aí um amigo meu que estava atrás falou, fala tal salmo. O cara sabia de cor. Mas a vida dele estava onde? Na droga. E assim são muitos de nós. Porque a gente pode estar fazendo as mesmas coisas do mundo, pode estar fazendo qualquer coisa que um cristão não faria, mas saber qualquer passagem de cor, irmãos. E a passagem vai salvar a gente. E a passagem que a gente sabe de cor vai provar o nosso amor naquele dia. Estão me entendendo? Eu sei que essa palavra, ela é meio dura. Mas, para quem está firme na rocha, nada é duro o suficiente. Essa frase é maneira, hein? Se quiser anotar. Caraca, vem agora, tá? É só para dar uma descontraída, viu? É engraçado que o nosso conhecimento, ainda só discorrendo um pouco sobre isso, eu fiz alguns exemplos só para isso ficar mais claro, ok? Então, hoje, no Ocidente é possível falar que, sei lá, eu conheço o Museu do Louvre, né? Lá, onde fica? Na França, né? Eu conheço o Museu do Louvre, né? Onde está lá Picasso, Da Vinci, né? Os quadros famosos, Mona Lisa. Eu posso falar que eu conheço o conceito, posso falar que eu já vi as paredes, né, por foto, eu sei cada obra que está ali, eu sei quanto tempo demorou para aquele museu estar pronto, eu sei tudo, né? Posso falar que conheço, sem nunca ter saído do Brasil, né? Agora, tu vai falar que conhece um hebreu. O hebreu ele só vai falar que conhece o Museu do Louvre se ele estiver lá todos os dias limpando aquele chão, limpando aquela parede, andando ali, fazendo excursão. Aí ele vai falar que conhece, né? Você viu como a gente dissolveu muito esse termo, né? Então o que João de fato ele está querendo dizer é: vocês se permitem, gregos, conhecer sem amar, né? Ou conhecer sem ter uma experiência genuína, né? Ou vocês mudam isso, ou o que vocês estão vivendo não é o evangelho que eu estou pregando, né? João está dizendo isso, bem dizer, né? Então só mais um exemplo para vocês entenderem a mentalidade hebreia, né? Dentro dessa cosmovisão que a gente está falando. Hebreu não é só o judeu, ok? É todos aqueles que vivem no Oriente ali, né? Oriente Médio, Ásia Menor. Então eles não são só judeus, não são só cristãos, mas também são islâmicos, né? Então todos eles vivem da mesma forma, todos eles pensam, né, de maneiras muito semelhantes às coisas, né? A sociedade ela pensa muito semelhante, ou seja, sabe o homem-bomba que a gente vê se explodindo por aí? Né? O homem-bomba vai lá, explodiu, matou 200 pessoas e demoliu um prédio. Sei lá, quando vem isso pra mim, eu fico pensando, esse cara é maluco, né? E de fato ele é maluco. Só que na verdade ele não é louco, né? Dentro da mentalidade hebreia. Por quê? Porque ele só é coerente. Por quê? Porque a verdade que ele tem conhecimento, ele vive ao ponto de entregar a sua própria vida. E dar a vida dele não é uma loucura.
gente falar que ama a Deus e que quer viver a palavra dele e dar a nossa própria vida a isso, né? Vocês conseguem compreender? A gente vê, sei lá, os cristãos coptas, né, sendo decapitados pelo Estado Islâmico lá, e a gente vê os caras como heróis. Mas na verdade, na mentalidade deles é tipo, caraca, eu tenho a chance de ser como qualquer cristão que diz que ama a Deus. Por quê? Porque agora eu posso provar com a minha vida que eu amo. Na mente deles, eles não são heróis, irmãos. Eles são um cristão comum. E na nossa mente, pelo fato da gente conhecer alguma coisa das Escrituras, nós nos achamos os heróis. Então, para mim, ler esse artigo, eu falei, pô, faz muito sentido, né? Duas cosmovisões, a hebreia, né, a ocidental, a oriental e a ocidental, que é a grega que a gente vive, né? E de fato, irmãos, a única forma de se manifestar o amor do Senhor é amar como Deus. Aí eu volto ao tema desse tópico, coerência. Né? É isso que João quis explicar, e é isso que eu tentei explicar para vocês através desses exemplos. Né? Nós temos que ser coerente com aquilo que estamos lendo. Ou seja, tudo aquilo que eu sei, eu só sou perfeito se eu pratico. Né? Então, aí você pergunta, Cauã, você falou de três cosmovisões. Não, de duas cosmovisões, né? A hebreia e a grega. Mas qual de fato eu devo viver, Cauã? As duas têm pontos positivos e as duas têm pontos negativos, né? A da grega a gente já sabe qual que é os pontos negativos. Só que qual que é o ponto negativo da visão hebreia? É ser como Tomé. Eu só acredito se eu puder tocar. Né? Senhor, é tu mesmo? Calma aí, deixa eu ver. Mas isso também não é fé. Né? Trazendo por um contexto mais amplo, né? Dentro daquilo que nós acreditamos como igreja, né? E também na nossa cosmovisão que a gente defende, qual que seria uma terceira que a gente pratica? É a cosmovisão de Cristo, cristocêntrica. E essa passagem que esse rabino ele colocou como fundamento dessas duas cosmovisões nos apresenta uma terceira, né? Eu vou ler aqui 1 Coríntios 1, 23. Diz assim: nós, porém, nós cantamos isso também, né? Nós, porém, pregamos a Cristo, e esse crucificado, o qual de fato é escândalo para os hebreus, ou seja, para aqueles que esperavam alguém totalmente diferente de como Cristo veio, né? Queriam ver outra pessoa, queriam tocar um outro libertador, né? E a loucura para os gentios. Quem são os gentios? Porque a loucura para eles, porque a loucura imaginar o filho de um Deus, né, veio numa forma humana e morrendo pelos seus inimigos. Mas é isso que João está falando. Essa cosmovisão que nós hoje, depois da vida de Cristo, nós temos que ter, né? Mas para aqueles que foram chamados, ou seja, a igreja, tanto hebreus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, qual que deve ser a nossa cosmovisão? As duas. Em Cristo. Então, eu preciso sim tocar, eu preciso conhecer, eu preciso ser íntimo de quem Ele era, mas também eu preciso saber, de fato, quem Ele é para mim, para que eu saiba quem eu devo ser nele. Você está entendendo? Não é só algo lúdico, é algo experiencial, né? É algo racional, né? Em Efésios 1, 17 e 18, ele fala assim: para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o quê? O espírito de sabedoria e de revelação. Né? O que é sabedoria? É o que nós falamos, que os gregos pediam. E o que é revelação? É o que os hebreus tinham de Deus. Né? Tendo os olhos, cosmovisão. Entende?
vosso entendimento iluminados, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, evangelho, cristianismo, cosmovisão cristocêntrica. E é isso que nós cremos, ok? Então você entende que a cosmovisão que você tem que ter é isso. Você tem que buscar nas escrituras a revelação, e a partir da revelação você ter a intimidade para que você cumpra tudo aquilo que nós fomos chamados para cumprir. Ok? Estou falando muito rápido? Ó, eu não preparei metade do que eu estou falando aqui para vocês, tá? Tá me vindo também. Então, ai, meu espírito ele tá fervoroso aqui, né? Estou sentindo como se algo estivesse queimando de verdade. Eu espero que de coração mesmo, esse é o meu desejo, Kawai, que você sinta isso também, que isso te consuma da mesma maneira que está me consumindo aqui. Ok? Continuando, então outro ponto, né? 1 João 4, 9, é o ponto sacrificial. Ele diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, né? A gente fala há muito tempo sobre o amor sacrificial. O que ele é? O amor de entrega absoluta. É o amor fora da curva, né? É o amor que não faz sentido, né? É o amor que excede todo entendimento, né? Que nós, como seres humanos, somos quase incapazes de compreender, né? Ou seja, o que é esse amor, né? Trazendo em outras palavras, para e pensa: é vantajoso matar alguém em troca de um ladrão, de um estuprador, etc? Eu vou matar o meu filho, por quê? Por aquele cara que acabou de matar a mãe e o pai, esquartejou e comeu o resto deles. É vantajoso? Que vantagem eu tenho em dar o meu filho, que teve desde sempre comigo, que não tem pecado, que é a inspiração de toda a criação, por alguém assim? Dá para explicar esse amor? Dá para a gente conceber isso? Luana, entregaria a Miriam por um estuprador aí que apareceu no Linha Direta? Não é Linha Direta, mas Linha Direta é velha, né? Só quem tem mais de 30, hein? Linha Direta. Morria de medo. Eu fechava todas as janelas que eu não queria ver. Tipo, vai que o cara tá aqui me olhando e eu assistindo, né? Mas você faria, sei lá, para alguém que passa ali nesses noticiários, que no Rio tem muito, né? Então, tipo assim, a gente não daria, mas foi o que Deus fez, né? Então, esse amor sacrificial que João está descrevendo, né? Então, esse é o amor que Deus ama. Só que calma aí, ele falou que esse amor que ele amou o filho dele, que é o que a gente vai ter para amá-lo também. Meu Deus! E é por isso que nós precisamos ter uma compreensão maior do que é graça. E graça está totalmente ligada a esse amor. Lembra que Caleb, uns 2, 3 domingos atrás, falou sobre isso? Quem estava aqui? Quem lembra? Vocês lembram? Caleb, ele falou que o seguinte: a gente acha que graça é um favor imerecido, né? O que é graça? Favor imerecido, né? Eu não merecia, mas me deram um negócio de graça. Mas isso é a mesma coisa de você dar esmola para alguém na rua que está te pedindo. Ele não merece, mas eu vou dar uma moeda. Não. Graça é muito mais profunda, né? Graça, o que é? Exatamente isso que eu acabei de descrever. Você dá a vida do teu filho por alguém que estuprou, matou todo o restante da tua família. É algo inconcebível. Isso é graça, né? Por isso que somos salvos pela graça, que não vem de nós, né? Então, é isso. Nós só podemos crer que Ele fez e que isso é suficiente. Porque, meu Deus, quantos aqui de fato conhecem a graça? Conhecem. E podem falar que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Isso é a coisa mais irracional que alguém pode declarar, né? Por isso que daí vem o meu lado grego, né? É racional, irmão. Olha o amor que Ele nos amou. Como que eu vou falar que isso não é suficiente?
fazer alguma coisa para poder, né, ser alcançado pela graça. O que eu posso fazer para ser alcançado pela graça, irmãos? Se ele já deu o filho dele. E a galera aí quer obras, né? Enfim. Então não é vantajoso para ninguém matar um filho em troca de um ladrão, né? Mas esse é o amor de Deus. E esse é o amor que precisamos amar o nosso próximo. E é com esse amor que temos que amar ao Senhor novamente, ao ponto de entregar tudo. Por isso que eu falo, os meus filhos têm nome de árvores. Por quê? Porque deles eu vou fazer flechas. Eu vou fazer o quê? Eu vou lançar eles. E um ponto interessante da flecha, né? Que fala que os nossos filhos, a palavra fala isso, são como flechas na nossa aljava. E qual que é o ponto mais interessante sobre flecha? Inclusive, vou dar um spoiler rápido, né? Na nossa escola agora, que vai começar quarta-feira, quantos aqui estão animados? Glória a Deus, eu estou muito feliz, né? Que a gente vai começar essa escola. Eu gosto muito dessa didática de escola, de anotar, de prova, de trabalho. Eu gosto bastante, né? Eu gosto. Eu só no tempo de escola, eu só não gostava muito, né, das faltas e tudo. É por isso que a gente vai ter que vir, né, mano, se esforçar aqui para estar. Mas, enfim, na nossa logo ou no nosso brasão da escola, vai ter ali duas flechas cruzadas e vai ter uma árvore, né? O que isso significa? Que nós somos as flechas, né? Nós, como os filhos de Deus, somos flechas na aljava deles, né? E a flecha, depois que ela é lançada, ela não pode voltar atrás. E o único objetivo dela é atingir o seu alvo, né? Então esse é o significado profético do nosso brasão. E é isso que nós temos que ser, né? Então os meus filhos são isso. Eles são para a glória do Senhor. Eu acredito que as crianças que o Onoma está tendo aqui hoje, né, são todos já desde o ventre, né, consagrados a esse propósito, né? Ser como flecha, ser como filhos do trovão, né? Filhos do trovão, caraca. Eu vi esse termo muito atrás, mas é como o Senhor chama, né, a grande comissão dos últimos dias, os filhos do trovão. Maneiraço. Enfim, é com esse amor que a gente deve retribuir, é dar os nossos filhos para que eles também sejam instrumentos na mão do Senhor, né? E como filhos nós somos também, né? Então, esse amor que ele tá especificando, João, é um amor que faz com que troquemos todas as nossas prioridades, né? Como eu disse, o amor fora da curva. É porque eu decidi amar o Senhor que eu estou aqui hoje, né? Assim como muitos estão aqui hoje. Muitos poderiam estar na casa dos pais, muitos poderiam estar numa faculdade ou num emprego muito diferente, numa área muito diferente que está hoje, né? Muitos poderiam estar em outro país, né? Só que porque um dia a gente disse sim e a gente escolheu amar o Senhor, as nossas prioridades foram trocadas. E porque as nossas prioridades, os nossos sonhos foram trocados, nós estamos aqui hoje, né? Então, isso também é um desdobramento do amor, né? E por último, então, 1 João 4:11, ele diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ou seja, o destaque aqui é o assim nos amou, né? O que lemos também em João 17, né? Esse assim, né, também está lá em João 3,16, que seria talvez o de tal maneira, né? Assim nos amou, de tal maneira nos amou. Nós também devemos, responsabilidade, amar-nos uns aos outros. Ou seja, o amor que na verticalidade entre eu e Deus eu recebi dele, eu só posso demonstrar esse amor de volta se esse amor que eu recebi, ele também for para a horizontal, né? Não tem como separar a cruz de Cristo, não tem como
separar a cruz em dois pedaços, ela é uma só, vertical e horizontal. Da mesma maneira, o nosso amor, que a gente reconhece, tem que ser para com o Senhor, através do amor que a gente estende ao nosso próximo, né? Por isso que eu acho que não existe primeiro e nem segundo mandamento. Existe um mandamento que é indivisível: o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou. Então esse é o nosso desafio. É isso que prova que de fato eu amo meu Senhor acima de todas as coisas, que eu amo ao meu próximo como a mim e como Ele me amou. Ok? Então esse é o nosso desafio, irmãos. O nosso desafio é parar de confabular esse termo amor, parar de confabular esse termo conhecer e de fato nos aplicarmos a isso da maneira mais bíblica possível, né? Eu não quero, de coração, não sei vocês, vou falar o que eu quero fazer a partir de hoje. Luan, eu não quero falar que eu te conheço do jeito que eu te conheço hoje. Eu não quero mais falar que eu te amo do jeito que eu te amo hoje. Quando eu falar que te amo, de verdade, eu quero estar disposto a me entregar por você. Quando eu falar de novo, mano, tamo junto, é porque de fato eu quero te conhecer com entranháveis afetos. Senão eu não quero mais falar. Porque a nossa sociedade, irmãos, pode banalizar esse termo. Só que o nosso dever como igreja é remir tudo isso que o próprio diabo tem usado para dissolver o teor da palavra desses dias. Eu quero conhecer cada um aqui pessoalmente, intimamente. Eu quero poder compartilhar aquilo que está dentro de mim. Eu quero conhecer aquilo que está dentro de você, para que dessa maneira eu possa falar que eu amo vocês, assim como eu amo ao meu Senhor, que eu tento buscar e estou buscando até hoje conhecer todos os dias. Você entende, irmãos? Mas para que eu possa falar isso ao meu próximo, como eu disse, eu tenho que buscar primeiro isso ao Senhor. Conhecimento é amor, assim como obediência é amor. Então, quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu tenho intimidade. E quanto mais eu tenho intimidade, mais eu experimento. E quanto mais eu experimento e vivo tudo aquilo que Ele me ensina, mais semelhante a Ele eu sou. Ou seja, estou atingindo a perfeição a qual eu fui chamado para viver. Quantos aqui querem ser perfeitos? Quantos aqui querem praticar tudo isso que eu disse? Amém. Esse é o nosso desafio. Glória a Deus. Amém. Vai girando, vai depois para voltar vai ser uma merda.
tudo que há de bom, tudo teu coração, com seu amor não há mais belo, da perfeição tu és o belo. Tudo que há de bom flui do seu coração, com seu amor não há mais belo, da perfeição tu és o elo. Resposta para o mundo. Eis a resposta para o mundo. Resposta pra tudo. Eis a resposta pra o mundo. Tu és tudo que há de bom flui do seu coração, com seu amor não há mais belo, a perfeição tu és o elo. Tudo que há de bom flui do seu coração, com seu amor não há mais belo, da perfeição tu és o elo. Resposta pra tudo.
eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Eu preciso de ti. Sem ti eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Eu preciso de ti. Sem ti eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Eu preciso de ti. Sem ti eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Tu és tudo, tudo. Tu és tudo. Eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Eu preciso de ti. Sem ti eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Eu preciso de ti. Sem ti eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Eu preciso de ti. Sem ti eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Eu preciso de ti. Sem ti eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Eu preciso de ti. Sem ti eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Eu preciso de ti. Preciso de ti. Sem ti eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Eu preciso de ti. Sem ti eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Eu preciso de ti. Sem ti eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Eu preciso de ti. Sem ti eu sou incompleto, eu preciso de ti para transformar o meu caminho torto em reto. Tu és tudo.
eu sou teu e tu és meu, eu pra sempre te amarei, ó Rei, pois sei que eu sou teu e tu és meu. Eu pra sempre te amarei, ó Rei, pois sei que eu sou teu e tu és meu. Eu pra sempre te amarei, ó Rei, pois sei que eu sou teu e tu és meu. Eu pra sempre te amarei, ó Rei, pois sei que eu sou teu e tu és meu. Pra sempre te amarei, ó Rei, pois sei que eu sou teu e tu és meu. Eu pra sempre te amarei, ó Rei, pois sei que eu sou teu e tu és meu. Só tu és aquele que toda a terra clama. Só tu és o primeiro, único e verdadeiro amor. Só tu és aquele que toda a terra clama. Só tu és o primeiro, único e verdadeiro amor. Só tu és aquele
que toda a terra clama. Só tu és o primeiro, único e verdadeiro amor. Só tu és santo, só tu és aquele que toda a terra clama. Só tu és o primeiro, único e verdadeiro amor. Só tu és aquele que toda a terra clama. Só tu és o primeiro, amor. Só tu és eu pra sempre te amarei. Pois sei que eu sou teu e tu Só tu és aquele que toda a terra clama. Só tu és o primeiro, amor. Só tu és aquele que toda a terra clama. Só tu és
só tu és o primeiro, único e amor, só tu és, só tu és, aquele que toda a terra clama. só tu és, só tu és, só tu és o primeiro, único e verdadeiro amor, só tu és, aquele que toda a terra clama. Só tu és o primeiro, único e verdadeiro amor. Só tu és, aquele que toda a terra clama. Só tu és o primeiro, único e verdadeiro amor. Só tu és, Santo, Santo,
Seguirei ouvindo sempre o som da sua voz. Nela encontrei a paz mais que o som do mar. Seguirei ouvindo sempre o som da sua voz. Nela encontrei a paz mais que o som do mar. Subirei mais alto monte para te encontrar. Mergulharei no oceano mais profundo para te abraçar. Subirei mais alto monte para te encontrar. Mergulharei no oceano mais profundo para te abraçar. O amor mais profundo do mundo. Não há escudo que possa compreender o seu eterno ser. O amor mais profundo do mundo. Não há escudo que possa compreender o seu eterno ser. O amor mais profundo do mundo. Não há escudo que possa compreender o seu eterno ser. O amor mais profundo do mundo. Não há escudo que possa compreender. Por isso eu vou ao seu encontro, em obediência à sua voz eu te encontro. Por isso eu vou ao seu encontro, em obediência à sua voz eu te encontro. Seguirei ouvindo sempre o som da sua voz. Nela encontrei a paz mais que o som do mar. Seguirei ouvindo sempre o som da sua voz. Nela encontrei a paz mais que o som do mar. Subirei mais alto monte para te encontrar. Mergulharei no oceano mais profundo para te abraçar. Subirei mais alto monte para te encontrar. Mergulharei no oceano mais profundo para te abraçar. O amor mais profundo do mundo. Não há escudo que possa compreender o seu eterno ser. O amor mais profundo do mundo. Não há escudo que possa compreender o seu eterno ser. O amor mais profundo do mundo. Não há escudo que possa compreender o seu eterno ser. O amor mais profundo do mundo. Não há escudo que possa compreender. Por isso eu vou ao seu encontro, em obediência à sua voz eu te encontro. Por isso eu vou ao seu encontro, em obediência à sua voz eu te encontro. Salvador, libertador, escravidão nunca mais. Agora somos filhos do amor. Salvador, libertador, escravidão nunca mais. Agora somos filhos do
somos filhos do amor. O amor mais profundo do mundo, não há escudo que possa compreender o seu eterno ser. O amor mais profundo do mundo, não há escudo que possa compreender o seu eterno ser. O amor mais profundo do mundo, não há escudo que possa compreender o seu eterno ser. O amor mais profundo do mundo, não há escudo que possa compreender. Por isso eu vou ao seu encontro, em obediência à sua voz eu te encontro. Por isso eu vou ao seu encontro, em obediência à sua voz eu te encontro, Salvador. Salvador, libertador, escravidão, nunca mais. Agora somos filhos do amor. Escravidão, escravidão, nunca mais. Agora somos filhos do amor. Escravidão, escravidão, nunca mais. Agora somos filhos do amor. Escravidão, nunca mais. Agora somos filhos do amor. Boa noite, irmãos. Vamos para o momento das visões. Se alguém teve visão em relação ao corpo, pode vir aqui na frente. Se você teve uma visão com um irmão específico, vai até o seu irmão. Se você teve uma visão em relação a si mesmo, então seja edificado por isso aí que você viu, entendeu? Examine, né? Seja edificado. Quando a gente estava cantando Só Tu És o Primeiro, eu tive uma visão que parecia a primeira cena de Rei Leão, quando tá todos os animais lá no campo, aquele campo bonito e tal. E aí era como se o vento passasse e as árvores adorassem ao Senhor, e aí os animais também adorassem, e toda a natureza se prostrasse diante do Senhor e declarasse que Ele é santo. E aí eu conseguia ver isso, só que na realidade de hoje, como se o vento passando e os animais e as árvores e tudo que passava pela natureza fazia isso, esse som de que o Senhor era digno e de que Ele era santo. No segundo cântico, eu não lembro o refrão certo, mas falava sobre caminhos retos, né? E aí eu vi um caminho que dava para uma pessoa passar. Eu via várias pessoas em fila, andando direito, né? E aí eu vi uma pessoa com pés tortos mesmo, deficiente. E aí conforme ela ia andando na reta desse caminho, que já tinha outras pessoas na frente dela, o pé dela ia voltando ao normal. Ia retornando ao normal, até que ela conseguia... O pé dela ficava normal completamente. E aí todo mundo no caminho começava a correr. E essa pessoa começava a correr atrás de todo mundo que estava na frente dela. E aí me veio essa passagem na mente. Preparei caminhos retos
Preparai caminhos retos para os vossos pés, para aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Eu tive uma visão parecida com a da Karen. Eu vi a natureza toda adorando ao Senhor. Foi na mesma canção. A natureza toda estava adorando ao Senhor e eu começava, era eu que estava ali, mas era como se fosse a igreja. Eu começava a correr e à medida que eu começava a correr, meus pés se tornavam como de uma corça, correndo atrás do Senhor. E enquanto eu corria, a natureza adorava ao Senhor junto. E quando... vou repetir. Eu vi a natureza clamando ao Senhor, adorando ao Senhor. E à medida que eu via eu correndo, eu entendi que também tinha a ver com a igreja. E enquanto eu corria, meus pés se tornavam como de uma corça. E corria em direção ao Senhor. Era como se ela estivesse correndo atrás de um leão. E depois eu estava adorando, e quando eu olhei aqui para onde estavam os ministros, eu vi fogo. Eu realmente olhei como se tivesse visto uma fogueira aqui. E depois eu vi nossos corações pegando fogo, que era a adoração ao Senhor. Durante a palavra, enquanto o Cauê estava falando, eu recebi um salmo, que é assim: o Espírito de Deus habita em nosso coração, nos revela quem somos, filhos de Deus como nosso irmão. Eu tive uma visão também, enquanto o Cauê liberava a palavra, eu via, era como se fosse o Senhor assim, e o Senhor ele era uma montanha, né? Só que aí só dava pra ver a cabeça do Senhor, sabe? O corpo dele não dava pra ver, era tipo fumaça assim e tal. E aí eu via uma galera caminhando em direção a essa fumaça que era o corpo do Senhor, sabe? E aí, à medida com que eles iam caminhando assim, quando eles chegavam perto, eles meio que, se deitavam assim, ó, e eles faziam parte do corpo, ia construindo o corpo do Senhor, sabe? E aí ficava, em vez de só a cabeça, dava para ver o corpo todo, só que o corpo do Senhor era construído pelo corpo das pessoas que iam caminhando e se lançavam nele. Eu lembrei até daquela cena do Piratas do Caribe, naquele barco lá, que a galera passa tanto tempo dentro do barco que o corpo fica preso dentro do barco. Então era meio que isso, as pessoas elas se lançavam na montanha assim, e o corpo dela meio que se transformava na montanha, que era o corpo de Cristo. Foi isso aí. Vamos lá para os visitantes.